E aí, pessoal, tudo bem? Professor David Herman novamente, pessoal, aqui trabalhando com física, tá? Para poder você fazer aquela super revisão que você precisa fazer para o seu Enem, tá certo? Meu nome, vou colocar aqui, tá? David Herman, certo? Às vezes a gente fala e a pessoa entende de uma forma mais né? Direita, porque esse nome é complicado, mas tudo bem, faz parte. Pessoal, seja bem-vindo ao Super Enem, tá? Que é justamente esse projeto fantástico, tem o intuito de fazer com que você se aproxime, diminua a distância entre você e a universidade que você tanto procura, tá bom? Quero dizer que hoje a gente vai falar de um assunto fantástico, um assunto chamado termologia, tá? Termologia justamente é um assunto, tema da nossa aula de hoje, tá? Aquela forma daquela revisão dos conceitos que são essenciais para a prova que você vai fazer aí já em novembro, tá certo? Então, de cara, a gente vai começar a primeira questão, tá, pessoal? A primeira questão que trata aí sobre termometria, tá? A parte de escalas termométricas, né? Então, vamos dar uma lida na questão que a gente vê como é que as coisas vão acontecer à medida que a gente está lendo, tá bom? Vamos lá. As indicações para o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água sob pressão normal de 2 termômetros na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit distam 20 centímetros conforme a figura. A 5 centímetros do ponto de fusão do gelo, os termômetros resistem a temperaturas iguais. A 5 centímetros do ponto de fusão do gelo, os termômetros resistem a temperaturas iguais. A pergunta é, que temperaturas são essas, né, pessoal? Ele quer saber no item A se é 25 e 77, se é 20 graus ou 40 graus Fahrenheit, 20 graus Celsius e 45 graus Fahrenheit, 25 graus Celsius e 45 Fahrenheit e 25 graus Celsius e 53 graus Fahrenheit. Pessoal, na verdade, ele não está querendo dizer que as temperaturas das duas escalas são iguais. Na verdade, ele está querendo saber justamente essas temperaturas vão ser iguais a quanto, tá bom? Pessoal, interessante a gente saber uma coisa que é essencial, tá? Quando a gente trabalha com a escala Celsius, a gente tem que saber que a escala Celsius é uma escala centígrada, tá? Para quem não sabe o que é uma escala centígrada, pessoal, é uma escala que ela possui 100 divisões. Então ela vai de 0 a 100. Essa é a escala centígrada, tá, pessoal? Que, por sinal, não é a escala do Sistema Internacional de Medida. Essa não é a escala do Sistema Internacional. A escala Fahrenheit, pessoal, ela justamente, ela apresenta divisões. Na escala Fahrenheit, que começa com 32, opa, só um minutinho, um errozinho de forma técnica aqui no uso da caneta. Vamos voltar aqui, vamos voltar, show de bola. Voltou. Aqui a gente tem que a temperatura vai ser 32 graus Fahrenheit. E aqui no ponto de ebulição, tá, pessoal? Vale 212 Fahrenheit. Tá bom? É só para a gente saber que essas são as temperaturas de fusão e ebulição. Essa escala, pessoal, ela é uma escala que ela tem 180 divisões. Ela não é escala centígrada, tá? Centígrada são 100 divisões. Das 3 escalas, pessoal, essa aqui é a que tem a maior precisão. Por quê? Porque ela tem a maior quantidade de quê? De divisões. Tá bom? E ele não comentou, ficou um pouquinho torto, mas o que vale aqui é a intenção. A escala Kelvin, que parte do quê? É de 273 a 373. Eu acho que uma observação importante você tem que saber é que também a escala centígrada tem 100 divisões. E ela não tem grau, pessoal, porque é justamente chamada de escala absoluta. Por que o nome é escala absoluta? Porque, na verdade, o zero dela representa o zero de agitação molecular. Tá bom? Então, na verdade, essas aí são as escalas. Então, entenda o seguinte. A gente tem aqui, pessoal, uma escala em que do ponto de fusão até o ponto de ebulição, existe o quê? Uma distância equivalente a quanto? A 20 centímetros. Pessoal, ele quer essa distância do termômetro da fusão até a ebulição, tá, pessoal? Pode ser justamente em cima desse pontozinho aqui, ó. Então, aqui embaixo, por exemplo,
Aqui embaixo é 0 graus Celsius ou 32 o quê? Fahrenheit. Tá bom? Ou 32 Fahrenheit. E a pergunta é, se eu subir 20 centímetros, aqui eu vou subir quanto? Vou subir 100 graus. E se eu subir 20 centímetros aqui, eu vou subir quanto? 180 graus, tá bom? Porque daqui para cá tem 180 graus, a diferença. O detalhe não é subir 20, o detalhe é subir 5. Pessoal, se você for ver, 5, na verdade, representa o quê? 1/4 de 20. Então, esse pedaço aqui, esse pedaçozinho daqui para cá, ele representa o quê? Ele representa 1/4 do total. Então, na verdade, ele quer saber que temperaturas são essas. Então, é só você pegar, pessoal, 1/4 do total. Por exemplo, na escala que tem 100 divisões, 1/4 equivale a quanto? 1/4 equivale ao que a gente chama de quê? O que a gente fala de 25%, ou de 25 graus. 100 dividido por 4 vai dar 25. Então, vai ter um valor equivalente a 25 graus. Então, de cara, eu posso tirar esse item. Tá, pessoal? De cara, eu posso tirar só esses dois itens. 25 graus está aqui, aqui e aqui. E aí vem a pergunta, né? E o outro, Fahrenheit? Você pode fazer a proporção. Daqui para cá também é 5. 5 de 20, então é 1/4. 5 de 20 equivale a 1/4. Então você vai pegar a distância daqui para cá é quanto? 180 graus, né? A distância todinha são 180 graus. Se você dividir por 4, vai dar quanto? Dividindo por 4, você vai ter o equivalente a quantos graus, né? Que vai equivaler, graus Fahrenheit, no caso. Vai ficar 90, vai dar 45 graus. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar 32 e levantar mais 45 graus Fahrenheit. Então, 32 mais 45 graus Fahrenheit, isso vai equivaler a quanto? 32 mais 45 vai dar 77. Então, o que você tem? Aqui tem 53, está errado. Aqui tem 45, está errado. E aqui tem 77, que é a opção correta. Então, vai ser 32 mais 45, vai ser equivalente a quanto, pessoal? 77 Fahrenheit. Tá certo? Lembrando que, por que eu peguei 45? Só para lembrar, são 180 divisões no total. Então, eu tenho que subir equivalente a 1/4. Pego 180 dividido por 4. Por que 1/4? Porque o 5 aqui representa 1/4 do total. Então, vai ser 32 mais esse 1/4, que vai dar 45. Então, vai dar um total de quanto? 77. Resposta correta, item A de avião. Tá? Alguma dúvida? Pergunta? Ficou claro, né? Espero que tenha ficado claro para você. Tá? Vamos para a próxima questão. O que ela fala? Questão que vai falar aí, pessoal, sobre também escala, tá certo? Só que a parte gráfica agora. Temos um gráfico que está relacionando aí duas temperaturas. A temperatura na escala X e a temperatura na escala o quê? Y, tá certo? Então, a gente tem aí duas temperaturas. Vamos lá. Uma escala de temperatura arbitrária X está relacionada com a escala Celsius, de acordo com o gráfico abaixo. As temperaturas de fusão e ebulição da água sob pressão normal na escala X valem quanto? Então, detalhe. A gente está vendo, pessoal, uma relação que existe aí entre as duas escalas, né? Na verdade, o gráfico serve para poder fazer isso, para poder fazer uma relação. Então, por exemplo, se são duas escalas, só são duas, então vamos puxar aqui a reta, botar aqui um tracinho aqui, vou puxar aqui mais para baixo, daqui a pouco você vai entender por quê. Vamos lá. Aqui eu vou dizer que desse lado aqui são os graus Celsius e aqui vai ser o X, grau X. Tá certo? Então vamos lá. Aqui nesse ponto, pessoal, bem aqui, a temperatura em Celsius vale quanto? Vale 10 graus. Então, quando for 10 graus Celsius, vale 80x. Então, olha que interessante. 10 graus Celsius vale 80x. A escala X, tá? Aqui é o Celsius, aqui é a X. Esse ponto bem aqui vale quanto? Esse ponto bem aqui, o Celsius vale 40. 40 equivale 20.
Interessante, né? O cara fez só baixar. Então aqui vai ficar o quê? 40 graus Celsius. Vale quanto? Vale 20. Perfeito, 20 graus X. Só que ele perguntou, pessoal, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição da água. Então essas temperaturas são 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Aí eu vou chamar, pessoal, aqui de A e aqui de B. Ele quer saber quanto equivale esse A, o 0 graus Celsius. Equivale a quantos X e 100 graus Celsius vale a quantos Y. Só isso. Tá? Então vamos fazer a primeira proporção. Você pode aqui fazer proporções. Várias proporções, tá certo? Mas, por exemplo, daqui para cá, você vai fazer a proporção. Você pode pegar o quê? Você pode pegar 10 menos 0. Tá? Deixa eu botar bem aqui. 10 menos 0 sobre quanto? Sobre 80 menos A. 80 menos A. Tem que ser igual a quanto? Você pode fazer a proporção daqui para cá, né? 40 menos 10. Vou colocar bem, vou escrever devagarinho. 40 menos 10. E a outra proporção que você pode fazer qual é? 20 menos 80. Fazendo essa conta, 10 menos 0 dá 10. Sobre 80 menos A. Igual a quanto? 30 sobre quanto? Menos 60. Posso cortar esse rapaz com esse. Aqui vai dar menos 2. Tá? Menos 2. Menos 2 vezes 10 dá menos 20. 80 menos A vezes 1 dá 80 menos A. Show de bola. O A vai para lá positivo e o 20 vem para cá positivo também. Estou trocando de membro, né? Quem está no segundo vai para o primeiro, quem está no primeiro vai para o segundo. Vai ficar o A vai positivo e o 20 vem positivo, 80 mais 20 dá 100. Vou colocar aqui embaixo, tá? Para a gente poder economizar o espaço. Então aqui dá 100 graus X. Então de cara esse ponto aqui, pessoal, que é o ponto de fusão, tá? Do gelo, vale 100 graus X. Então já posso riscar esse item que está dizendo que é menos 50. Esse aqui que está dizendo que é menos 100. E esse aqui também que está dizendo que é menos 100. Já posso riscar os três. E na verdade não é menos 100, é mais 100. Show de bola. E aí a pergunta é, quanto é que vale o B? Vamos para o B agora. Vamos ver aqui o espaço, tá? Vou começar aqui no meio do gráfico e a gente vai terminar ali. Tá bom? Vamos fazer, sabe o quê? Vamos fazer 100 menos 0. Vamos fazer logo direto. 100 menos 0 dá 100. B menos 100 dá B menos 100. Igual a quanto? Qualquer trecho que você pegar dá certo. 40 menos 10 dá 30. E 20 menos 80 dá menos 60. Show de bola. Então, qual é a conclusão? Conclusão que a gente vai obter vai ser o quê? Corta esse rapaz com esse, vai dar menos 2. Multipliquei em cruz, fica o quê? Menos 200. Igual a quanto? B menos 100. O 100 está negativo, passa para cá positivo. Se o 100, deixa eu só fazer uma separaçãozinha aqui para não dar problema. Tá negativo, vem para cá positivo. Menos 200 mais 100 vai dar quanto? Menos 200 mais 100 vai dar menos 100. Então, B vale menos 100 graus X. Então, B menos 100 graus X. Tá certo? Tudo ok? Então, de cara, tá dizendo aqui nesse item que é 50, tá errado. E o item correto fica aí sendo o dedo de Deus. Tá bom? E aí, nessa brincadeira, nós temos a resposta correta, que é uma forma de você relacionar corretamente como funciona o quê? As relações entre as escalas termométricas. Tá, pessoal? Que é fundamental você saber construir. Tudo bem? Então, de cara, fico feliz que você está entendendo. Show de bola.
O que acontece? Vamos para a próxima questão. Tomar aqui um gole d'água. Considere um microsistema abaixo formado por duas pequenas peças metálicas 1 e 2, presas em duas paredes laterais. Observamos que a temperatura de 15 graus Celsius, a peça 1 tem tamanho igual a 2 centímetros. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nisso. Peça 1 tem tamanho de 2 centímetros. Vamos dar uma olhadinha na peça 1. Essa peça 1 aqui tem um equivalente a 2 centímetros. Tá? Vamos voltar. E observamos que a temperatura de 15 graus Celsius. Show de bola. Então vamos mudar a temperatura também. A temperatura dela vale 15 graus Celsius. Perfeito. Show de bola. Questão que fala sobre dilatação, tá, pessoal? Enquanto a peça 2 possui apenas 1 centímetro de comprimento. Então a peça 2, vamos colocar ela aqui. Vamos logo desenhar para a gente não perder. Então aqui tem apenas 1 centímetro de comprimento. Peça 2. O que acontece? Ainda nessa temperatura, as peças estavam afastadas por uma pequena distância D, igual a 5 vezes 10 a menos 3 centímetros. Então vamos colocar aqui, né? Essa distância D, para a gente não se perder, 5 vezes 10 a menos 3 centímetros. Show de bola. A distância D que ele marcou aí na figura. O que ele fala? Ele fala, sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear alfa1 da peça 1 é igual, ficou só faltando só a separação aí, tá? Igual a 3 vezes 10 a menos 5 Celsius a menos 1. E o outro, e que o da peça 2 é 4 vezes 10 a menos 5 Celsius a menos 1. Qual deve ser a temperatura do sistema em centímetros para que as duas peças entrem em contato sem empenar? Então, na verdade, pessoal, um vale 3 vezes 10 a menos 5, o outro 4 vezes 10 a menos 5. Então, qual a conclusão? O primeiro alfa vale 3 vezes 10 a menos 5 Celsius a menos 1. E o segundo alfa vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 5 Celsius a menos 1. Para não empenar, pessoal, as duas peças tem que... Uma vai crescer uma e a outra vai crescer o outro tanto, né? Então a pergunta é, para não empenar, as duas vão ter que crescer com exatidão quanto? Isso aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 3. Então, a dilatação da primeira peça mais a dilatação da segunda peça tem que ser igual a quanto? 5 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Lembrando que a fórmula da dilatação linear qual é, pessoal? Delta L igual a quanto? L0 vezes alfa vezes o quê? Delta T. Então vamos lá, substituir os valores, né? Delta L1, L0 alfa delta T mais L0 vezes alfa vezes delta T igual a quanto? 5 vezes 10 a quanto? Menos 3. Tá? Agora vamos lá, para o primeiro corpo. O comprimento inicial é 2, o alfa dele é 3 vezes 10 elevado a menos 5, tá? A variação de temperatura, eu vou deixar delta T. O segundo cara, o comprimento inicial é 1, o alfa dele é 4 vezes 10 elevado a menos 5, e a variação de temperatura é delta T, igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 10 a menos 5 delta T, mais 4 vezes 10 a menos 5 delta T, 6 mais 4 dá 10. 10 vezes 10 a menos 5 delta T. Igual a quanto? 5 vezes 10 elevado a quanto? Menos 3. Esse cara aqui eu posso juntar com esse, com a potência, vai dar 10 a menos 4 delta T igual a 5 vezes 10 a menos 3. Delta 10 a menos 4 está multiplicando, passa dividindo. Então vai dar quanto? Vai dar 5 vezes 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4. Faz aquela propriedade simples de potência, né, pessoal? Está embaixo negativo, sobe com sinal positivo. 10 a menos 3 com 10 a 4 dá 10 a 1.
Então, a variação da temperatura são de 50 graus. A variação da temperatura é 50 graus. Mas a temperatura inicial é 15. Se a temperatura inicial é 15 e sofreu uma variação de 50 graus, 15 mais 50, que é a variação, tem que ser igual a quanto, galera? 65 graus. E a gente chega, pessoal, que a resposta correta é o item o quê? D de dado. Tá certo? Então, resposta é item D de dado. Então, vamos para a próxima questão. Show de bola. Questãozinha tranquila, tá? Que fala sobre panela de pressão, um assunto que é extremamente importante para o Enem. Panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para a sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. O esquema da panela de pressão e diagrama de fase da água são apresentados abaixo. Panela de pressão, vaporzinho e as condições aí de pressão e temperatura, tá certo? O que é que ele fala? A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos. Isso se deve ao fato de que a pressão no seu interior, que é igual à pressão externa, a temperatura de seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local, a quantidade de calor adicionada que é transferida à panela, a quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula, a espessura da sua parede, que é maior do que nas panelas comuns. Pessoal, a grande vantagem da panela de pressão é porque ela, por conseguir manter parte do vapor de água que está evaporando, eu vou aumentar a pressão lá dentro. E aumentando a pressão, pessoal, a água precisa subir a uma temperatura mais elevada, pessoal, para poder conseguir mudar o estado físico. Então, o que é que vai acontecer? O alimento que está ali dentro, aquela temperatura acima de 100 graus, ele vai com certeza ficar cozido mais rapidamente. Então, qual é a conclusão da situação? A conclusão que a gente tem é que simplesmente a pressão aumenta e a água que está lá dentro, que ainda está lá dentro, ela no processo de fervura vai conseguir atingir temperaturas maiores do que 100 graus. E isso acelera, pessoal, o processo de cozimento dos alimentos. Tá certo? Então, com certeza, pessoal, o item A, a pressão do seu interior, que é igual à pressão externa, está falsa, a pressão não é igual. A pressão é maior. Item C, a quantidade de calor adicionada que é transferida, não tem calor adicional, é o mesmo fogo. Então, é a mesma quantidade de calor. A quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula não tem nada a ver. Tá? O cozimento do alimento depende de quem, pessoal? Que a temperatura de seu interior que está acima da temperatura de ebulição da água no local. É isso que acontece. Tá bom? E tem a espessura de sua parede, que é maior, não tem nada a ver com a espessura da panela, pessoal. Pessoal, essa questão foi uma das questões que caiu no Enem já. Tá? Então a gente consegue fazer um comentário de forma bem tranquila e percebe que os efeitos da panela de pressão são fáceis de serem analisados. Tá bom, pessoal? E aqui a gente fica com mais um encontro, fazendo um breve resumo histórico do que é termologia pra gente. Tá? Quero realmente agradecer a sua presença, desejar a você um excelente estudo. Opa! O que foi que houve? Não era isso que era para ter acontecido? Eu ia colocar um outro slide, eu acho que deu um probleminha aqui. Eu ia colocar um slidezinho de agradecimento, tá? E aí, nessa condição, eu quero só desejar a você o melhor, tá? Um excelente estudo e que você realmente, pessoal, continue focado, porque com certeza a sua aprovação vai ser certa. Desejo a você, do professor David Herman, professor de Física do IFCE, desejo a você toda sorte de estudos do mundo.
tá? Sabedoria para poder absorver os conteúdos que estão diante de você e desejo a você muita paz e saúde. Um forte abraço para você e até a próxima.